Você passou. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a abrirem Mateus 5. Mateus, verso 5. A partir do Mateus capítulo 5, perdão, a partir do versículo 9. Mateus 5, verso 9. Nós vamos falar hoje sobre a bem-aventurança de ser um pacificador, aquele que promove a paz. E antes de começarmos a expor essa bem-aventurança, eu queria pedir aos irmãos que me ajudassem em oração. Queria pedir aos irmãos que me auxiliassem em oração pelo estudo, em oração pela minha família, em oração pelo meu pai, em oração pela nossa igreja, em oração pelo nosso pastor. A Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar sem cessar. E Deus tem nos chamado a uma vida de oração. Eu queria convidar os irmãos a orarem comigo hoje aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, mesmo em meio a intensos embates espirituais, aflições, tremores. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem poder, Senhor, para fazer tudo aquilo que está escrito na Tua palavra. As Tuas promessas, Pai, elas irão se cumprir. Oh, Pai, me ajude a obedecer fielmente ao Teu chamado. Eu te peço perdão por todas as vezes, Senhor, que eu negligenciei o Teu chamado. Todas as vezes que eu retruquei ao Teu chamado. Oh, Senhor, todas as vezes que eu retruquei no Teu chamado, Senhor, soberano e eficaz, na Tua graça, Senhor, irresistível e maravilhosa. Oh, Deus, que nessa noite o Senhor nos atraia para mais perto de Ti. Amém. E nos ajude a ouvir Tua voz e a obedecê-la. Me ajude, Senhor, a como uma ovelha obedecer a Tua voz, que é o pastor do céu. Me ajude, Senhor, a abandonar todos os ídolos. Me ajude a abandonar toda a confiança em mim mesmo. E me faz, Senhor, confiar somente em Ti. Pois quando elevamos nossos olhos para os montes, nós perguntamos: de onde virá o nosso socorro? Prontamente o Espírito Santo nos responde que o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, nós temos problemas. E os ímpios, meu Pai, pessoas de condição, médicos renomados, os ímpios recorrem a argumentos, a refúgios humanos. Ó Pai, eu venho apresentar diante de Ti a vida do meu pai. E eu não quero pedir nada para ímpio, Senhor. Eu não quero pedir nada para médico renomado. Eu não quero auxílio de ninguém que não venha de Ti, Senhor. Eu tenho um Deus, Senhor. O Senhor é o meu Pai. E o Senhor existe, Pai. E eu apresento diante de Ti, nesta noite, Pai Santo, a vida do meu pai. Eu não tenho dinheiro, Senhor. Eu não conheço pessoas influentes. Mas eu conheço a Ti, Jesus. Glória a Deus. E é a Ti que eu vou nessa noite
pedir que o Senhor conceda a ele graça, que o Senhor conceda a ele fé, que o Senhor vivifique cada pregação que ele já ouviu, Senhor, cada palavra que ele já leu, que o Teu Espírito Santo agora sopre, como foi com Nicodemos, meu Pai, e opere nele o novo nascimento, Senhor. Opere nele o arrependimento para a vida. Opere nele, Senhor, o perdão dos pecados e a vida eterna, Pai. Esse é o socorro que eu quero para o meu Pai. Que o Senhor vivifique dentro dele as palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem socorre os aflitos e os abatidos. E nós entregamos nossa ansiedade aos Teus pés e confiamos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ó Senhor, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos faz ter a certeza que o Senhor existe e de que é melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Como disse o Teu servo Davi, o Senhor me castigou severamente, mas o Senhor, Ele não me entregou à morte. Teu servo Davi disse: eu não morrerei, mas eu viverei para contar as obras do Senhor. É por isso que nós estamos vivos, Pai. O Senhor não nos permitiu descer à sepultura para nos usar para a Tua glória. Por isso nós Te pedimos perdão, Pai, e Te agradecemos. O Senhor sempre nos ouve e nos atende. E o mesmo Deus que ressuscita os mortos pode nos tirar de qualquer situação, pois para Deus não há nada que seja impossível nas Tuas promessas. Concede-nos a Tua paz. Não me deixe, Senhor, perder o equilíbrio. Dai-me o Espírito Santo da promessa. Me enche do Espírito Santo, para que possamos mostrar ao mundo que ainda existe sal e que ainda existe luz neste mundo. É o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, amados irmãos. Mateus 5, verso 9. Deus é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Mateus 5, verso 9. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou repetir: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor Jesus está mostrando aqui a consequência de um coração em paz com Deus. A consequência de alguém que está em paz com Deus. Ele se torna semelhante ao seu Pai, que é Deus, um pacificador. Deus, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é um Deus de paz. Nós vimos na semana passada como estou Elias na caverna. Veio um terremoto e não era a presença do Senhor. Veio um forte vento, não era a presença do Senhor. Veio um fogo, não era a presença do Senhor. Mas então veio um cicio, manso e suave, uma voz que sussurrava no coração de Elias: que fazes aqui, Elias? E ali estava
a presença do Senhor, porque Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz que tudo na casa de Deus deve ser feito com ordem e decência. Deus fez toda a sua criação com ordem e decência. No primeiro dia, Ele fez uma parte da criação. No segundo dia, fez outra parte. No terceiro dia, fez outra parte. No quarto dia, fez outra parte. No quinto dia, fez outra parte. No sexto dia, fez a coroa da criação, o ser humano. E no sétimo dia, Deus descansou, mostrando que Ele é um Deus de paz. O descanso de Deus é um descanso contemplativo. Ele começou a contemplar a sua criação. Ele começou a se maravilhar no ato da sua criação. Pois Ele criou o homem do nada. Ele criou os céus e a terra do nada. Ele tem poder de criar do nada e Ele tem poder de recriar a partir de uma massa corrompida, que é o que chamamos de novo nascimento. É um poder que os estudiosos da Bíblia dizem que é um poder maior que o ato da criação, porque na criação Deus criou do nada. Na regeneração, Deus recria a partir de algo que já estava corrompido e degradado pelo pecado. É o que está lá em Jeremias 18. É um símbolo do novo nascimento, quando Deus manda o profeta Jeremias descer à casa do oleiro. Então o oleiro estava construindo um vaso de barro, mas o vaso de barro não ficou do seu agrado. Então ele quebrou o vaso e com o mesmo barro ele constrói um vaso novo para a glória dele, segundo a vontade dele. E Deus disse: como vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus, Ele tem esse poder de criar a partir de uma massa corrompida. Ele tem o poder de salvar pecadores. Ele tem o poder de perdoar pecados. Por isso Ele enviou ao mundo Jesus, porque Ele salvaria o seu povo dos seus pecados, com a salvação definitiva, com a salvação maravilhosa, com a salvação que não se perde, porque é uma salvação que nasceu no coração de Deus. Por isso Ele diz aqui: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa, Jesus está mostrando que o cristão verdadeiro, aquele que assemelha-se ao seu Senhor, ele é um pacificador. E o que significa ser um pacificador? Aquele que promove a paz. Como nós já vimos, amados irmãos, as 4 primeiras bem-aventuranças, Deus está falando, Jesus está apontando para o nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem, nada irá bem na nossa vida. Se a nossa comunhão com Deus não estiver sendo nutrida no lugar secreto de oração, na vigilância para não cairmos em tentação, a nossa vida vai estar sempre vazia. Se não estamos bem com Deus, nada está bem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, nós vemos que as primeiras 4 bem-aventuranças, os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, Jesus está falando da nossa relação com Deus. Primeiro, a ausência de justiça própria e total confiança em Cristo, pobreza de espírito, o reconhecimento que nada podemos sem a presença de Deus, o esvaziamento que vem do Espírito Santo, que nos faz humildes, que nos faz depender de Deus para tudo, que tira a nossa vanglória, a busca da nossa própria glória, a busca pelo reconhecimento humano, a busca pelos nossos próprios interesses, e coloca em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, um sentimento de autoesvaziamento,
um sentimento de humildade. Então o Espírito Santo, ele antes de encher o homem, ele esvazia este homem. Ele nos quebra para nos refazer. Depois ele fala que o Espírito Santo, ele além de nos esvaziar, nos humilhar, de nos fazer como crianças de colo, nos braços de Jesus, como pequenos que dependem de Jesus para tudo. O Espírito Santo, ele nos faz algo também primoroso. Ele nos dá lágrimas. Ele nos dá lágrimas, que são lágrimas de arrependimento. O Espírito Santo, sempre que ele dá vida a alguém, ele concede arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E o cristão, quando ele se encontra com Jesus Cristo crucificado, em toda a sua plenitude, pelo poder do Espírito Santo, ele tem a firme convicção do amor de Jesus e ele recebe tristeza, porque ele recebe a convicção que Jesus não morreu na cruz porque ele merecia ser punido. Jesus morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Então, quando nós recebemos essa verdade pelo Espírito Santo, nós choramos. Choramos porque entristecemos aquele que mais nos ama, que é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Então, Jesus começa falando do nosso relacionamento com Deus. Felizes são os humildes, aquele que o Espírito Santo esvazia, aquele que o Espírito Santo concede arrependimento. O Espírito Santo também concede obediência. Os mansos são aqueles que obedecem a Deus. Eles vão herdar a terra. Os eleitos de Deus, eles têm fome e sede de justiça. Eles têm fome e sede de um correto relacionamento com Deus. Eles têm fome e sede de Jesus Cristo, de uma comunhão cada vez mais crescente e pessoal com Deus. E ele se satisfaz ao se alimentar desse pão, o pão vivo que desceu do céu, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão verdadeiro, ele sempre está com sede e fome de justiça. Ele sempre está, ao mesmo tempo que ele está farto na presença de Deus, ele sempre está buscando novas renovações da graça. Ele sempre está buscando ler mais a Bíblia, orar mais, ter mais comunhão com os santos. Ele sempre está buscando se encher da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, pois você pode ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã você acordar totalmente vazio do Espírito Santo. Por isso que Jesus compara aqui o nosso desejo por Cristo como o desejo de alguém que tem fome e sede. A fome e sede acaba? Não. A fome e sede sempre precisa ser saciada. Você comeu de manhã e você passou o dia todo sem comer? Não. Você meio-dia se alimentou, de noite se alimentou, porque seu corpo precisa de renovações de alimento sólido e alimento líquido. Assim também, a nossa alma precisa de renovações diárias da graça de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus hoje, esse alimento de hoje não vale para o alimento de amanhã. Você precisa amanhã acordar e buscar este alimento continuamente. A Bíblia diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
eles serão fartos. Então, nas primeiras 4 bem-aventuranças, Jesus está falando que o bem-aventurado, ele está no correto relacionamento com Deus. Essa é a bem-aventurança do cristão. Ele está no correto relacionamento com Deus, e esse correto relacionamento com Deus, ele tem características peculiares. Agora, Jesus vai nos mostrar, irmãos, que a consequência de um correto relacionamento com Deus é um correto relacionamento com o próximo. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós falamos domingo de manhã na parábola do bom samaritano, conhecida como a parábola do bom samaritano. E Jesus ensina quem foi que agiu corretamente quando viu um homem ferido, precisando de ajuda, e um levita que era religioso passou de largo. Um sacerdote que era religioso passou de largo. E um samaritano que não era religioso, que pertencia a um povo que tinha uma adoração mista, ele olha para aquele homem e ele se compadece daquele homem. Ele sentiu a dor daquele homem e ele se colocou no lugar daquele homem, olho na sua ferida, ele colocou aquele homem no seu animal, ele levou aquele homem para a hospedaria, ele pagou a hospedaria daquele homem e disse: se precisar pagar mais alguma coisa para que ele saia daqui curado, eu pago. Aí Jesus Cristo pergunta ao religioso que tinha feito uma pergunta com segundas intenções, querendo justificar-se: quem é o meu próximo? Jesus então responde aquele perito da lei: qual desses 3 homens agiu de forma corretamente com esse enfermo? Então o próprio religioso respondeu: o que agiu de misericórdia para com ele. Aí Jesus conclui essa parábola e diz: vai você e age da mesma forma. A ideia ali é que o cristão, uma vez que ele ama a Deus, ele demonstra seu amor por Deus através do seu amor pelo seu próximo. Como é que eu posso amar um Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem eu vejo? A Bíblia diz: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quem ama o próximo cumpriu toda a lei. Aí tem gente que diz: não, eu amo a Jesus, mas eu não me ocupo com a igreja. Eu não me preocupo em ajudar a igreja. Eu não me preocupo com os irmãos da igreja. Sabe o que os verdadeiros cristãos vão ouvir assim que chegarem nas mansões celestiais? Jesus vai olhar no olho deles e vai dizer assim: eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive preso, você foi lá me visitar, você me socorreu, você estava do meu lado. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. Eu estive preso e você me visitou. E aí há uma pergunta retórica no céu, no dia do juízo, os eleitos de Deus perguntando: quando, Senhor, fizemos isso para o Senhor? Jesus conclui: a cada vez que fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, o fizeste. Ao passo que quem maltrata e persegue um cristão, maltrata e persegue a Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem trata bem e cuida de um cristão, trata bem e cuida do próprio Jesus. Pedro, tu me amas? Faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo a Pedro? Pedro, não é por amor das ovelhas. A parada aqui sou eu e você.
O encontro pessoal no Mar da Galileia. João 21. Jesus restaura o apóstolo Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Você quer me amar de verdade? Ame o meu povo. Cuide dos meus pequenos, Pedro. Jesus perguntou isso quantas vezes? 3 vezes. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que maravilha, irmãos. A forma que você trata as pessoas é a forma que Deus vai te tratar naquele grande dia. Eu hoje estava até falando com um amado que, quando eu falei isso até domingo, quando a Bíblia fala de você amar, não é para você exigir amor. Quando a Bíblia fala de amor, não é para você exigir amor, é para você receber o amor de Deus e passar esse amor para o seu próximo. Não é para você cobrar amor de ninguém, é para você amar incondicionalmente a Deus e ao seu próximo. Por quê? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem é que vai nos dar o galardão naquele grande dia? Deus. Então, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Olha que coisa linda. O oposto também é verdadeiro. O juízo será exercido sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Como era que o rico tratava o Lázaro? Alguém se lembra? Quem é que já leu a parábola do rico e do Lázaro? Está lá em Lucas 16, verso 19 ao 31. Ali não é uma parábola, ali é uma realidade. Jesus está falando de um homem que viveu regaladamente na terra, morreu e acordou no inferno. E depois ele fala de um homem que sofreu na terra, mas tinha um relacionamento com Deus, que era Lázaro, morreu e acordou no céu. E aí nós temos uma informação de que aquele rico, enquanto se esbanjava nos seus banquetes, ele olhava perto da casa dele, Lázaro, e ele via Lázaro desejando as migalhas que caíam da mesa dele, e ele não se importava com Lázaro. É assim que começa a parábola. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias vivia regalado esplendidamente. Havia um mendigo chamado Lázaro, que vivia às margens do rico, desejando as migalhas que caíam da mesa do rico, e ninguém lhe dava nada. O rico passava por Lázaro e dizia: bem feito, ele tem que sofrer mesmo. Quem mandou ser pobre? Quem mandou não estudar? Quem mandou não se preparar? Deixa lá, deixa esse Lázaro aí. Eu vou ali na Perini comprar uma coxinha de catupiry. Se sobrar alguma coisa, eu dou o papel para Lázaro. Toma, Lázaro, o resto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aconteceu algo que vai acontecer comigo, que vai acontecer com você, e nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Vai acontecer com seus entes queridos, vai acontecer com meus entes queridos, vai acontecer comigo, vai acontecer com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com minha irmã, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu filho, com seu marido, com todos os seres humanos que nascem. É o advento da morte. E a Bíblia diz que aconteceu morrer o rico. E a Bíblia diz que aquele rico acordou no inferno. E a Bíblia diz que aconteceu morrer a Lázaro. E Lázaro, que era desprezado, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a bem-aventurança eterna, para o paraíso de Deus, para o consolo para o povo de Deus. Ele foi levado para a cidade santa, que desce do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. E Deus enxugou dos olhos de Lázaro toda lágrima, toda a humilhação que Lázaro passou na terra, agora acabou.
toda lágrima que ele derramou, todo o desprezo que ele sofreu do rico, acabou. Agora, Lázaro está com a maior de todas as riquezas. Ele está agora no corpo de glória, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque ele era um verdadeiro cristão. Mas a Bíblia diz que no inferno, estando em tormentos, aquele rico, ele pediu uma gota d'água. E sabe para quem ele pediu? Para Lázaro. Ô rico, agora você está com compaixão de Lázaro? Agora você está com amor por Lázaro? E quando Lázaro estava rico, na sua margem, você se compadecia dele? Não. Você cuidava dele? Não. Você amava ele? Não. Você socorria ele? Não. Pai Abraão, ordene a Lázaro que molhe a minha língua com a gota d'água, pois estou atormentado nestas chamas. Lembra-te que recebeste os teus bens em vida, Lázaro somente males. Você percebeu como mudou? Ele tratou Lázaro sem misericórdia. Deus tratou ele sem misericórdia. Por isso que quem faz o mal não destrói os outros, destrói a si mesmo. Quem tenta fazer o mal para você, não destrói a você, destrói a si mesmo. Pois se você é um filho de Deus, até o bem que intentam fazer, até o mal que intentam fazer contra você, Deus vai transformar em bem. Aleluia. Até os maltratos que o rico fez com Lázaro, Deus transformou em bem de Lázaro. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Por isso que ele diz aqui, não. Felizes são os misericordiosos. Abandone o rancor. Abandone a ira. O seu próximo não é o seu inimigo. O seu próximo deve ser alvo do seu amor. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque verão a face de Deus. E nós vimos ontem, irmãos, a necessidade das provações. Aqui o Senhor Jesus está falando do processo de purificação do ouro. Como o ouro é purificado pelo fogo, o Senhor Jesus nos purifica por meio do calor das provações, do fogo das provações. Ele nos santifica por meio do sofrimento. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Depois ele vai concluir, irmãos, com os pacificadores. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? É ser alguém que promove a paz. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Todo verdadeiro cristão é inimigo de contenda. A pessoa quer contender, o cristão verdadeiro, ele foge da contenda. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Felizes são os pacificadores. O cristão, nos seus relacionamentos interpessoais, ele está sempre buscando a paz. Ele está sempre buscando a quietude. Ele está sempre buscando a ausência de conflitos. É por isso que a Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Uma vez que um cristão está em paz com Deus, ele agora está em paz com o seu próximo.
O homem só entra em guerra com o seu próximo quando ele entra em guerra com Deus. No Éden, tudo estava em plena harmonia. Aí o pecado entrou, Adão entrou em guerra com Eva. Eva entrou em guerra com a serpente. Depois, Caim entrou em guerra com Abel. Por quê? Porque quando o relacionamento com Deus está mal, o relacionamento com o próximo vai estar mal. Se você está guardando mágoa de alguém, é porque tem algo errado no seu relacionamento com Deus. Tem algo errado na sua vida de oração. Se você está amargurado, se eu estou amargurado, é porque tem algo errado na nossa vida de oração. Porque a Bíblia diz que na oração verdadeira, o Espírito Santo tira a amargura do nosso coração e coloca em nosso coração o amor e o perdão. Na mesma certeza que Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar o nosso semelhante. Então, os pacificadores são os inimigos da contenda. Quem já ouviu aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam. A palavra dura suscita ira. A resposta branda desvia o furor. Pessoa chega e procura uma contenda, te xinga. O que é que você deve fazer? Você pode se retirar. Você pode dizer, vá em paz. Se for por causa de dinheiro, você pode abrir mão do dinheiro. Porque o cristão está juntando tesouros no céu. O cristão não briga por causa de dinheiro. Então, o cristão ele é inimigo de contenda. Inimigo de contenda. Coisa horrível. Paulo fala lá em 1 Coríntios 6. Meu Deus, irmão botando irmão na justiça. E isso perante incrédulos. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Você não pode ter um pingo de maturidade, ter um diálogo, chamar a pessoa e conversar. Ô meu irmão, vamos sentar aqui como dois homens. Eu estou chateado com você, você está chateado comigo, e aí, me perdoe se eu te ofendi. Ô meu irmão, eu te perdoo, eu te amo. Conversa. Não fica nutrindo raiva no coração, não. Jesus disse, você vai apresentar sua oferta ao altar e você se lembrou que o seu irmão tem algo contra ti. Chama o teu irmão, reconcilia-te com o teu irmão, depois apresenta a sua oferta. Se não for assim, vai ser igual a oferta de Caim. Deus não vai receber. Então aqui ele fala que nós devemos buscar a paz com todos. O cristão ele tem que ser homem não para dar murro, mas para tomar murro se for preciso. Essa é a hombridade de um cristão. Se te bater numa face, oferece a outra. Isso é ser homem. Te pediu para andar 1 milha, você caminha 2. Te pediu a capa, você dá a túnica. Isso é ser homem bíblico. Então, o cristão é inimigo de contenda. Chame, converse. Ô meu irmão, o que foi que eu fiz? Às vezes a pessoa vai falar, rapaz, você não fez nada, mas eu não fui com sua cara. Então, com licença, meu irmão. Que eu já li uma história que Caim chamou Abel para ir no campo. Então eu vou dar licença. Mas o cristão é chamado a ser uma pessoa madura. Conflitos se resolvem com diálogo, principalmente entre irmãos. Chama a pessoa e conversa. É melhor do que ficar nutrindo rancor no coração. Ô irmão, você falou aquilo aquele dia e aquilo me ofendeu. Ô meu irmão, eu nem sabia que aquilo te ofendeu. Eu nem percebi. Me perdoe, Satanás pode até ter usado minha boca como usou a boca de Pedro e eu nem vi. Você me perdoa? Perdoa. Acabou. Agora Paulo fala lá em 1 Coríntios 6 de irmão que botava irmão na justiça por causa de litígios da igreja. Que vergonha! Pessoas que não perdoam, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você já viu Jesus contendendo?
Não. Jesus era um homem pacífico. Porém, irmãos, essa paz aqui não significa ausência de conflitos. Por quê? Porque a Bíblia diz assim em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que significa isso? Olha o que o escritor aos Hebreus faz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. O que é que ele está dizendo com isso? Olha, siga a paz com todos, mas não abra mão da santificação, porque se você não for santo, você não vai entrar no céu. Então, como disse Martinho Lutero, a paz, se possível, a verdade a todo custo. Nós não podemos abrir mão da verdade por conta da unidade e da falsa paz. Nós não podemos. Então, essa paz aqui não é uma ausência de conflitos. Um pacificador, porque a paz que ele propaga não é a paz que o mundo dá. É outra paz, é a paz de Deus. É uma paz entre Deus e o homem. Então, quem é o pacificador? O pacificador é aquele que promove a paz com Deus. O pacificador é o pregador do Evangelho. E quem é o pregador do Evangelho? Todo cristão. Todo cristão tem um chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O pacificador é aquele que promove a paz entre o Criador e o pecador, porque serão chamados filhos de Deus. Não foi isso que Jesus fez? Promoveu a paz. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha que lindo, irmãos. Aqui Jesus está dizendo: se você for um pacificador, o próprio Deus vai te chamar de filho, porque você vai estar agindo como filho dele. É como você vê um pai caminhando com o seu filho, e você diz: olha como se parece. Você vê Paulinho Júnior, você diz: rapaz, como se parece. Até o andar é igual, até o jeito de ser hiperativo é igual. Eles são bem parecidos. E aí você olha para Paulinho Júnior, você lembra de Paulinho e você diz: Paulinho Júnior é filho de Paulinho. O que Jesus está dizendo aqui é: você olha para um cristão e você vê nele o fruto do Espírito e você diz: esse homem, essa mulher, ele tem um pai. É o Pai nosso que estás nos céus. É Deus. Então ele diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa paz aqui, irmãos, é a paz que excede o entendimento. É a paz de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 5 para a gente concluir hoje. Romanos 5. A Bíblia fala dessa paz. Romanos 5, verso 1. A Bíblia fala dessa paz que vem de Deus. Romanos 5, 1. Todos abriram? Romanos 5, verso 1. Essa é a paz que o pacificador propaga. Portanto, havendo sido justificados pela fé. O que é ser justificado pela fé? A palavra justificar significa declarar justo. Aqui fala de uma declaração judicial. Quando Deus olha para você, bate o martelo e te declara inocente perante o seu tribunal. Mas aqui a Bíblia diz que isso acontece por meio da fé. Isso acontece por meio de uma confiança nos méritos de outro. Isso acontece por causa de um substituto que morreu em nosso lugar.
nosso Redentor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Essa é a verdadeira paz, amados irmãos. É a paz com Deus. O homem, quando está em paz com Deus, está em paz com o próximo, está em paz com o Criador e está em paz consigo mesmo. E as pessoas perguntam: de onde vem a sua paz? Do meu relacionamento com Deus. O homem sem a fé, sem a paz com Deus, ele está em guerra com Deus, ele está em guerra com o próximo e ele está em guerra consigo mesmo. O homem sem Cristo é um ser em conflito. A Bíblia diz que não há paz para os que não estão em paz com Deus. Então aqui nós vemos como somos aceitos diante de Deus, como Deus nos declara santos e inculpáveis, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo que Deus perdoa os nossos pecados. É por meio de Cristo que temos paz com Deus, porque Deus olhou para Jesus e viu o meu pecado, o seu pecado, e Ele lançou a nossa culpa, Ele lançou a nossa miséria, Ele lançou os nossos pecados, todos eles sobre Jesus Cristo, e Ele tirou todo o fardo enorme que estava sobre nós e colocou sobre Jesus. E Ele pegou toda a perfeita justiça de Jesus e Ele cobriu a nossa alma. E Ele perdoou os nossos pecados. E Ele nos lavou com seu sangue. E Ele nos fez novas criaturas. É Cristo quem abre a porta do céu, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Pleno acesso pela fé a esta graça. Olha que coisa, irmãos. Em Cristo nós temos acesso a tesouros incalculáveis, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É algo que temos, mas não merecemos. Por isso Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça é um favor imerecido que recebemos pela fé. Não merecemos graça, mas Deus nos concede graça sobre graça. O que é que o cristão deseja para o outro? Eu desejo para você graça. Eu desejo para você graça. Porque se você tiver graça, você pode estar na pior situação, você vai encontrar motivo de alegria em Cristo. Se você não tiver graça, você pode estar na melhor situação e você vai encontrar motivo para murmurar e para sua insatisfação sem Cristo. A prova disso é Salomão, que tinha tudo, mas disse que a sua vida era um vazio. E o apóstolo Paulo, que não tinha nada, mas disse que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Porque uma prisão com Cristo é um trono. Um trono sem Cristo é uma prisão. Por isso que nós temos que olhar a vida pela ótica de Deus. Pelo olhar de Deus. Não podemos olhar para as circunstâncias. Temos que olhar para Deus. Não podemos olhar para as tempestades. Temos que olhar para aquele que caminha sobre as águas, Jesus Cristo. Aquele que segura na nossa mão, quando a gente clama: salva-me, Senhor, e nos põe no lugar seguro, na qual agora estamos firmados. Oh, irmãos, a graça de Deus não é brincadeira. A graça de Deus não nos faz inconstantes. A graça de Deus nos faz ficar firmes. Por esta graça na qual estamos firmes. Porque Jesus mudou o nome de Simão para Pedro? Porque Simão era uma cana agitada pelo vento. É como a pessoa que é o crente Raimundo. Qual é o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Carnaval, mundo. Passou o carnaval, igreja. Pé na igreja, pé no mundo. Aliviou um pouquinho, vai comemorar com o mundo. Apertou, eita, vou voltar para a igreja.
Eita, agora pegou. Eita, o dinheiro acabou. Eita, a doença chegou. Agora eu vou buscar Jesus. Passou o problema, o crente Raimundo volta para o mundo. Tem gente que brinca com a graça de Deus. Romanos vai falar sobre isso. Haveremos de pecar para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. A graça nos faz firmes, santos. Quando Jesus restaurou a Pedro, e Jesus levantou Pedro da sua queda, há algum relato que Pedro negou Jesus novamente? Você já leu no livro de Atos? Tem no livro de Gálatas que ele teve um erro, fazendo acepção de pessoas. Mas negar Jesus, você já viu Pedro negando de novo? A graça de Deus não é brincadeira não, irmãos. Deus é santo. Não se brinca com Deus. Se brinca com qualquer coisa, menos com Deus. Com Deus não se brinca. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha o que o pecado tira da gente. Essa confiança de ir à presença de Deus, de ir para a glória de Deus. Meu Deus, quantas bênçãos o Espírito Santo tem para nos dar, quantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o Espírito Santo tem para nos dar. A gente ir até a presença de Deus, derramar nossa alma na presença de Deus com confiança. Verso 3, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui, irmãos, Paulo está dizendo, nós nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que significa a palavra tribulação? Um rastelo, um pedaço, um arado, um instrumento que era usado para arar a terra, para preparar o solo, para receber a semente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que as tribulações preparam o nosso coração para o céu, para depois a nossa alma chegar no céu. Tem de motivo de grande alegria o passarmos por todo tipo de provações. Não está lá em Tiago? Tiago 1, versículo 2. Nos gloriamos nas tribulações. Rapaz, você está se gloriando em quê? Eu estou cheio de problema. Eu estou cheio de tribulação. E por que você está se gloriando? Porque é uma prova que Deus está me podando. Deus está querendo que eu me pareça mais com Jesus. Tem algo aqui nesse vaso que está empenado. Está precisando mudar. Tem pecado que precisa ser confessado. Então eu me glorio nas tribulações. Agora, se tudo tivesse bom, aí tem problema, viu? Pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e ser feliz no pecado. Rapaz, não foi que eu me encontrei? Eu saí daquela igreja, eu parei esse negócio de cruz, não foi que eu me encontrei, tudo deu certo na minha vida? Esse é o Esaú. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança ou paciência. Olha que coisa, irmãos. Você quer ser paciente? Deus vai te dar um monte de problema. Ô Senhor, mas eu quero paciência. Estou te dando paciência através de problemas para exercitar sua paciência. As tribulações produzem paciência, perseverança. Sabe por que a gente persevera? Porque Deus nos enche de tribulações. Porque senão, meu irmão, se não fosse a graça de Deus, eu não sei onde é que a gente estava. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Olha que coisa. Deus não tem compromisso com os nossos mimos. Ele tem compromisso com o nosso caráter provado e aprovado. E o caráter aprovado produz confiança.
Por que muitas pessoas não têm confiança de ir a Deus? Confiança de que eu pequei, mas Deus já me perdoou. Eu pequei, mas eu venho a Cristo. Deus me perdoe por esse pensamento impuro. Deus me perdoe, eu tenho confiança. O Senhor perdoou todos os meus pecados na cruz. Eu me arrependo, Senhor, e eu creio que eu sou perdoado. Por que muitas pessoas não têm essa confiança? Porque não tem esse caráter aprovado. Porque não tem esse caráter regenerado. Porque não tem esse caráter de alguém que tem um coração quebrantado, arrependido, não tem arrependimento. Pior coisa que pode acontecer a um homem é ele não ter arrependimento, é ele não ter fé, porque ele não pode ir à presença de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então você vai a Deus, mas tem um muro enorme que te separa de Deus, chamado pecado. Por isso que ele diz aqui, o caráter aprovado produz confiança. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, tem confiança. Será que a gente tem confiança hoje, irmãos, em Cristo? Será que a gente confia mesmo que Jesus está no trono? Ou a gente pensa que Ele saiu do trono quando uma situação fugiu do nosso controle? Eita, meu Pai! Agora a situação saiu do meu controle. Mas ela nunca esteve no seu controle. Ela sempre esteve no trono de Jesus. Jesus não saiu do trono. Ele continua lá. Por isso que os problemas, irmãos, têm um propósito de nos dar um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz confiança. O que é que você precisa ter? Confiança em Deus. Mas como você pode ter confiança em Deus sem um caráter aprovado? E como você pode ter um caráter aprovado sem as tribulações, sem a perseverança, sem a paciência? Sabe o que Tiago vai dizer? Irmãos, tomai como modelo a paciência de Jó e vede o fim que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é justo e piedoso. Olhem a paciência de Jó. Você viu Jó murmurando? Você viu Jó dizendo: ah, meu Deus, o Senhor é mau. Meu Deus, como é que o Senhor me faz perder 10 filhos? Bendito seja o nome. Até quando é consequência de pecado e quando o arrependimento é verdadeiro, Deus concede graça. Lembra de Davi? Enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei. Mas depois que a criança morreu, eu comi e bebi. Pois um dia eu me encontro com essa criança do céu. Que é isso? Confiança de alguém que se arrependeu verdadeiramente. Saul teve essa confiança? Não. Saul, quando viu os filisteus vindo sobre ele, como consequência do seu pecado, ele se suicidou. Porque Davi tinha arrependimento no coração, Saul tinha remorso no coração. Por isso que no verso 5 ele diz: e a confiança não nos decepciona. Não nos decepciona. Se você confiar em Deus, Ele não vai te decepcionar. Se você é aprovado na presença de Deus, Deus não vai te decepcionar. Os homens vão, porque maldito é o homem que confia nos homens. Você quer ter essa prova? Olhe para a vida de Jesus. Mas se o seu caráter for aprovado na presença de Deus, Deus é indecepcionável. Ele não decepciona nenhum dos seus servos, nenhum dos seus filhos. Concluindo, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Paulo está dizendo: olha, a confiança em Deus não vai nos decepcionar, porque Ele derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu.
A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. A gente não fica decepcionado com Deus, porque a presença de Deus é real. O consolo do Espírito Santo é real, é sobrenatural, ele existe. Então, a confiança não nos decepciona. A confiança no homem decepciona. A confiança em Deus não. Deus é indecepcionável. Deus nunca desampara alguém que vem até Ele com o coração quebrantado. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos otorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Olha que coisa, irmão. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o nosso consolo. John Newton dizia: a minha mente está se desvanecendo, mas duas coisas: eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande Salvador. E é nele que eu ponho toda a minha confiança, toda a minha esperança em todos os momentos da minha vida, porque Ele me prometeu: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Por isso que a paz que os cristãos propagam é a paz de Deus. Talvez seus problemas não resolvam, talvez a tempestade não mude, mas se você estiver em paz com Deus nessa noite, seu coração vai mudar. E tudo muda quando o nosso relacionamento com Deus entra em acerto. Essa é a paz que o pacificador propaga. Olha, eu venho aqui trazer uma mensagem de paz. Mas para que você tenha paz com Deus, você precisa entrar em guerra contra o pecado. Você precisa de arrependimento. Mas se você se arrepender e confiar em Jesus Cristo, que morreu na cruz para te reconciliar com Deus, você vai ter paz. Por quê? Porque aquilo que te separava de Deus, o pecado, vai ser lançado sobre Jesus. E aquilo que te aproxima de Deus, a fé, vai ser derramada vai ser derramado no seu coração. Então olhe para Jesus, se arrependa do seu pecado, se arrependa, não justifique seu pecado, se arrependa diante de Deus. Oh Deus, eu sou falho, oh Deus, eu tenho essa fraqueza mesmo, oh Deus, mas me ajude, oh Deus, me perdoe, se arrependa. E você vai ter a paz que excede todo entendimento, que nenhum homem pode lhe dar, que nenhum dinheiro pode lhe dar, que nenhuma pessoa pode lhe dar, mas que o Espírito Santo pode lhe dar. É a paz de Deus, é a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Jesus Cristo. Você tem paz com Deus? Vamos desfrutar da paz com Deus. A paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. Em primeiro lugar, o pacificador tem paz. Em segundo lugar, o pacificador promove a paz. Porque recebi do Senhor, também vos entreguei. Será que você tem paz nessa noite? Você tem paz para botar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus está no controle. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Isso é paz. E será que você propaga essa paz? De contendas, você foge de conflitos que não vão edificar? Será que você é um pacificador? Onde você chega, o ambiente muda, a paz chega. Onde você chega, começa a bagunça, começa o problema.
Não, irmão, nós somos embaixadores da paz. Nós pregamos o Evangelho da paz. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede paz, mesmo em meio às tormentas. O Senhor é quem enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é quem nos chama para mais perto de Ti. O Senhor, Pai, é quem consola o nosso coração, pois o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de misericórdia e amor. Ó Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Eu oro nessa noite para que nós sejamos cheios do fruto do Espírito. Nos enche do fruto do Espírito Santo, nos enche do amor, nos enche da paz, nos enche de alegria, nos enche de fé, nos enche de domínio próprio, Senhor, nos enche de benignidade, de longanimidade. Oh Deus, nos livra da hipocrisia, mas nos dá o fruto do Espírito, para a Tua glória, Senhor. Nos enche do fruto do Espírito Santo, para que possamos ter paz em meio às tempestades e dizer: Deus está no controle. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão: Deus está no controle de tudo.